Seja bem-vindo ao Visita na Record. Como é bom ter a sua companhia todo final de semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos de quem sofre acidente de trabalho. No ano passado, mais de 720 mil trabalhadores foram vítimas no Brasil. Olha só, pessoal, no ano passado, mais de 720 mil trabalhadores foram vítimas de acidente de trabalho. E em mais de 60% houve a necessidade de afastamento das funções. Esse é o resultado, inclusive, do último levantamento apresentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E para a gente falar um pouco mais sobre os direitos dos trabalhadores que vivem esse tipo de situação, eu recebo aqui no Visita na Record o advogado Dr. Gabriel Moura Manzi, que é especialista em direito trabalhista. Doutor, seja bem-vindo. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade do Visita na Record e o seu convite para esclarecer temas tão relevantes como acidentes de trabalho. Vamos entender o que é classificado, como é que a gente pode entender um acidente de trabalho, quando ele acontece, em que parâmetro que ele acontece. Perfeito. Acidente de trabalho é toda ocorrência que pode causar uma lesão corporal ou uma limitação funcional que pode ser duradoura ou temporária, quer dizer, temporária ou permanente, ou até mesmo a morte. E aí nós temos figuras jurídicas que são equiparadas ao acidente de trabalho. Quais seriam essas figuras jurídicas? A doença ocupacional, que ela é desencadeada pelo ambiente de trabalho, diferente do acidente que é mais imediatista, por exemplo, perdeu um membro, né? O acidente é mais imediatista. Agora vamos supor, ele está com uma LER. Ele adquiriu isso pelas circunstâncias de trabalho que foram negligenciadas. Então, a doença ocupacional pela lei e o acidente de trajeto também são equiparados juridicamente como acidente de trabalho. Tá, vamos então tentar explicar isso para o telespectador de uma forma simples até. A gente pode falar sobre a questão mais comum. Vamos supor uma empresa. Desenha para a gente um cenário, doutor, de uma empresa, o funcionário sai da casa dele, se desloca para a empresa e de repente acontece um acidente. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Embora a gente tenha tido a reforma em 2017 que tinha suprimido essa figura do chamado acidente de percurso, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais regionais do trabalho e do TST reestabeleceu essa figura do acidente de trajeto, equiparando ele novamente à questão do acidente de trabalho. Mas qual que é a importância de a gente fazer algumas discrepâncias aqui? Essa figura de acidente de trajeto, que é correspondente a um acidente de trabalho, ela não vai gerar todos os direitos de um acidente de trabalho típico. Ela vai gerar simplesmente o direito ao afastamento, se for superior a 15 dias, quando esse funcionário retornar às atividades, ele vai ter uma estabilidade acidentária e durante o período do afastamento, a empresa vai ter que continuar depositando no FGTS. Quais direitos que o cara que sofre acidente de trajeto não tem que num acidente comum ele teria? Ele não vai ter direito a uma indenização do empregador, seja por dano moral, por uma limitação funcional, pelos danos materiais emergentes. Por quê? Porque nessa situação o empregador não teve culpa, mas houve o que juridicamente a gente fala de um acidente de trabalho equiparado. Eu acho que agora a gente conseguiu entender um pouquinho melhor. Você falou sobre a questão de indenização. Quando que o funcionário, então, num acidente de trabalho, tem direito a essa indenização? Perfeito, Rodrigo. Muito relevante essa pergunta. O funcionário ele vai ter direito a uma indenização sempre que ele tiver uma limitação funcional, um dano moral emergente, como despesas médicas decorrentes da cirurgia, de medicamentos. Quando ele tiver um abalo psíquico, ele vai ter direito também ao dano moral. Quando ele tiver um dano estético, que seria qualquer alteração física visível no corpo desse funcionário. Então, em todas essas circunstâncias, o empregado vai ter direito a uma compensação financeira para cada uma delas. E como que isso adquire para o lado do funcionário? Muito importante essa pergunta, Rodrigo. É necessário tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que quando ocorre um acidente de trabalho, você tem que fazer essa comunicação imediata do acidente ao empregador. A segunda questão muito importante é abrir a CAT, que chama Comunicação Acidente de Trabalho. Esse documento é que vai resguardar esse funcionário para ter acesso a benefícios previdenciários, como o auxílio doença acidentário, e a essas indenizações, sejam indenizações decorrentes da limitação funcional, indenizações decorrentes do dano material emergente, decorrentes do dano estético, do dano moral. E uma das indenizações assim mais caras, mais expressivas, é o chamado pensionamento vitalício, Rodrigo, que é aquela indenização que ela vai analisar a redução da capacidade funcional que aquele empregado que sofreu o acidente teve, a expectativa de vida dele segundo parâmetros do IBGE, e vai pegar esse percentual, que eles vão transformar em percentuais através de dados, e aplicar qual que foi a diminuição que ele teve na remuneração
remuneração dele. E a partir desse percentual que foi encontrado, a empresa tem que pagar um pensionamento vitalício para esse empregado. E isso se o dano que ele sofreu, se a limitação funcional que ele sofreu for irreversível. Se for reversível, até o momento em que uma nova perícia se constate a reversão do caso dele, da limitação funcional. Dá para a gente entender, mas é sempre importante procurar um profissional exatamente para todos esses esclarecimentos, né? São muitos detalhes, né, doutor? São muitos detalhes, Rodrigo, são muitos detalhes. Um profissional especialista, ele vai ajudar com que o empregado não seja prejudicado. Por exemplo, ele vai pegar o comunicado de acidente de trabalho, vai ver se foi preenchido corretamente. Ele vai pegar o laudo médico, ele vai ver se consta algumas expressões que, embora pareçam detalhes, são de extrema importância. Por exemplo, se no laudo médico ou no prontuário médico não constar a expressão acidente de trabalho, tiver apenas acidente comum, esse empregado já está prejudicado. Ele não vai ter acesso ao auxílio doença acidentário, em razão disso ele já não vai ter aquela estabilidade, na hora que ele retornar do emprego de 12 meses, e ele vai ter muita dificuldade de conseguir pleitear alguma indenização por dano material, dano estético, dano moral ou eventual pensionamento vitalício, por causa que foi caracterizado e classificado errado o acidente dele no prontuário médico. Vamos pegar esse exemplo, classificação errada, da onde parte isso, quem preenche, como é que é feito isso? Perfeito, Rodrigo. Essa classificação errada muitas vezes vem do médico que faz o primeiro atendimento. Se o empregado não passar todas as informações para esse médico, e quais seriam essas informações? Local do acidente, horário de acidente, os dados do empregador, os dados dele empregado, né? E a ocorrência. E ele tem que estar municiado com outros documentos também, como, por exemplo, fotos, filmagens e exames complementares, se ele tiver. Isso é muito importante para fazer essa retificação do laudo do prontuário. Doutor, vamos lá, a pessoa se acidentou, ficou afastado, isso conta como tempo de serviço no INSS, alguma coisa nesse sentido? Porque afinal de contas foi um acidente, e aí, como é que fica? Ele é afastado do INSS, dependendo do período? Perfeito, Rodrigo, perfeito. Essa questão é extremamente pertinente. Esse período de afastamento conta para fins previdenciários, para tempo aquisitivo, para ele conseguir dar entrada na aposentadoria, e consta também para depósito da FGTS. Todo esse período que ele tiver afastado, recebendo esse benefício previdenciário, o empregador tem que continuar recolhendo o FGTS dele. Olha, são muitas informações importantes e tenho certeza que você em casa deve repensar, né, sobre todos esses detalhes, porque quando se acontece o acidente, a gente fica muito preocupado, né? Poxa, precisamos de atendimento, precisamos disso, recuperar e tal, e a saúde, mas às vezes essas questões burocráticas, elas fazem total diferença pelo que o senhor está falando para a gente aqui. Com certeza, Rodrigo. Essas questões burocráticas têm muita relevância na hora do empregado pleitear o direito dele. Uma dessas questões que são muito importantes, por exemplo, é comum que algumas empresas se recusem a emitir a CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho. E nessas situações, a grande maioria dos empregados não sabem o que fazer. Então, eu vou explicar de uma maneira sintetizada e concisa o que tem que ser feito nessas situações em que a empresa se recusa a emitir a CAT. A CAT, ela é emitida preferencialmente pelo empregador, mas não só pelo empregador. Outras pessoas podem emitir a CAT, por exemplo, o sindicato daquela categoria profissional, o médico que atendeu o empregado que foi acidentado, o próprio empregado acidentado e os dependentes dele. E aí, então, nesse caso de recusa, se você sofreu um acidente de trabalho e a sua empresa está se recusando a emitir a CAT, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site Meu INSS, agendamento, você vai entrar comunicação de acidente de trabalho, lá vai ter um formulário completo, lá você vai colocar os seus dados, os dados do seu empregador, local, data, hora do acidente de trabalho, fotos, filmagens do acidente de trabalho e exames complementares, que aí você consegue suprir essa recusa que a empresa fez em fazer a emissão da CAT. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, tenho certeza que valeu muito para conhecimento de todo mundo. Rodrigo, eu que agradeço o convite, a recepção e espero voltar mais vezes.